Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Acostumamos a dar glória na terra, porque no céu vai ser só glória. Amém? Você quer aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Eu não sei se você percebeu, mas os anjos no céu têm um prazer imenso de passar a eternidade inteira dizendo santo, 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 santo. E você olha isso, você fica pensando assim, puxa, mas que chato, né? Só isso. Meus irmãos, quando estivermos na presença do Senhor e vermos a beleza do Senhor, nós teremos apenas um motivo de realmente louvar a Deus e glorificar ao Senhor. É por isso que os anjos no céu se comportam desta maneira, porque diferente de mim e de você, eles não têm nenhum problema de conhecer Deus na sua plenitude. Eles estão na presença do Senhor, nós aqui ainda, por causa desse corpo carnal, desse corpo mortal, corpo do pecado, nós estamos naturalmente limitados da presença de Deus. Para estarmos na presença de Deus de maneira plena, vermos o Senhor como Ele é, nós teremos que passar por uma metamorfose. Precisaremos passar por uma transformação física. Esse corpo terá que ser revestido da imortalidade, senão não suporta a presença de Deus. Terá que ser revestido da incorruptibilidade, porque Ele é santo, e diante dEle não pode estar nada de mal, porque os seus olhos não podem ver o mal. Então, quando nós estivermos neste corpo glorioso, né, o corpo glorificado, que será semelhante ao corpo de Jesus, não é como o corpo dos anjos, será como o corpo de Jesus, um corpo material, mas revestido de glória. Amém? Vai ser um corpo lindo, todas essas deficiências, né, do corpo nosso material, estará totalmente banida, porque nós seremos semelhante ao Senhor Jesus. Amém? Está feliz por estar aqui esta noite? Obrigado ao pastor Clementino, todos os obreiros, pastor Marcos. Meus amados, eu me sinto muito honrado de estar com vocês no início desta nova temporada, nesta nova série de estudos, em que nós estaremos, vocês estarão aqui ao longo de vários meses, meditando sobre a doutrina da salvação. Parece desnecessário. Quantos salvos tem aqui? Glória a Deus. Veja que não é desnecessário. Porque você foi salvo por esta palavra, você foi salvo por este evangelho que tem o poder de transformar o homem perdido, o homem caído, numa nova criatura. 4 doutrinas, hoje é um culto de ensino, então nós vamos caminhar aqui, eu estou com a ajuda ali da técnica, que estará projetando, e praticamente vocês não vão precisar abrir a Bíblia, eu já projetei ali os textos bíblicos, para que você tenha condição de ler juntamente comigo. Eu fiz a opção pela Almeida Corrigida, que acho que é a tradicional, né, que a igreja utiliza. Então você pode até me tirar dali, deixa só texto bíblico se é possível, acho que fica mais destacado. Vocês estarão ao longo de 2 meses ou mais estudando sobre a doutrina da salvação. 4 doutrinas bíblicas basicamente engloba
toda a teologia bíblica. As 4 mais importantes doutrinas bíblicas, e a Bíblia tem muitas doutrinas, muitos ensinos, porque doutrinas são preceitos, são ensinamentos da palavra de Deus, e nós temos ensinamento bíblico para tudo, para a vida prática, vida conjugal, vida social, vida espiritual, em qualquer aspecto da nossa vida, você tem preceitos bíblicos, doutrina ou ensinamento bíblico de modo específico. Mas nós podemos dizer que são 4 as principais doutrinas da Bíblia, chamada de quadrilátero da teologia. Diga assim, quadrilátero da teologia. É como se fosse um cubo, né? Com 4 lados, um quadrado com 4 lados. A primeira doutrina é a doutrina da origem de todas as coisas. Esta é uma doutrina fundamental, porque é uma doutrina que fala da existência de Deus, parte já sobre esse princípio bíblico de que existe um Deus acima de toda a realidade, acima de toda a existência. Há um Deus que dele deriva todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para a glória do nome dele. Nada existia antes de Deus. E nada sobrevive ou existe à parte de Deus. Esta é a doutrina da origem de todas as coisas, e esta é uma doutrina fundamental da fé cristã. Se você não parte da doutrina da origem de todas as coisas, você poderá ter um monstrengo teológico, uma grande deformação teológica. E, inclusive, nós vivemos uma sociedade que quer existir como se Deus não existisse. Deus não existir é uma grande proposta para o pecador. Porque você, principalmente, não precisa dar satisfação a ninguém. Você pode viver da maneira que você quiser. É um desencargo de consciência, é um alívio de consciência você viver, existir, se não há um ser supremo ao qual nós devemos satisfação e ao qual nós prestaremos conta. A doutrina da origem de todas as coisas, além de falar de Deus, ela fala também da nossa existência. Fala da existência do mundo físico como obra das mãos do Criador. Fala de cada um de nós que existimos com um propósito. Então essa é uma doutrina considerada um dos pilares deste quadrilátero. Basicamente, essa doutrina está no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. Mas ao longo de toda a Bíblia, você vai encontrar sustentação sobre este ensinamento bíblico. E este é um ensinamento que precisa, de alguma forma, ser recuperado também na igreja. Precisa ser reafirmado. É uma nova confissão de fé. Principalmente os obreiros, principalmente aqueles que estão na liderança, precisam partir da sua pregação, precisa partir desse pressuposto bíblico, que é a doutrina da origem de todas as coisas. A segunda grande doutrina deste quadrilátero teológico é a doutrina da queda. Primeira doutrina, a doutrina da origem de todas as coisas. Segunda doutrina é a doutrina da queda, que fala a respeito da ruptura de comunhão da criação com o Criador. Basicamente, essa doutrina está no capítulo 3 do livro de Gênesis, que é o capítulo da queda, que vai falar a respeito do pecado original, do início da tragédia humana. Mas esse conceito estabelecido no capítulo 3 de Gênesis também percorre toda a Bíblia. E você, basicamente, se você tem uma Bíblia em mãos aí, física, você pode fazer assim comigo, ó. Pega assim, separa a Bíblia no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Depois você separa os últimos 2 capítulos do livro do Apocalipse. Então você fica aqui no começo com o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Depois os últimos 2 capítulos também
do livro do Apocalipse. Aí você vai ficar com esse miolo aqui. Esse miolo é basicamente a história da queda, a história do pecado. Você pode dividir a Bíblia de maneira didática, prática, dessa maneira. Os 2 primeiros capítulos e depois os 2 últimos capítulos. E esse miolo aqui que você está vendo, e é bastante coisa, é a minha história, é a sua história. É a história nossa, da humanidade, a história da queda, a história do pecado, a história das tragédias humanas, de guerras, morte, assassinato, crime, imoralidade. Tudo isso está registrado nesse miolão aqui. Você está aqui também. Hã? A história do pecado que tem como consequência a morte. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que a recompensa, quem gosta de salário aqui, faz assim. O salário do pecado é a morte. Inclusive tem uma cantora aí que parece que está divulgando uma história, uma doutrina, que nós não temos pecado. Mas a Bíblia nos ensina que nós não somos pecadores porque pecamos. Mas nós pecamos porque nós somos pecadores. Você é pecador por natureza. Inclusive, não diga assim, essa criança é inocente. Não existe criança inocente. Todos foram concebidos em pecado, disse Davi. Em pecado me concebeu minha mãe. O que ocorre em relação às crianças é a inconsciência do pecado. Portanto, não lhe é imputado responsabilidade, mas ela precisa, tanto quanto eu e você, de um redentor, de um salvador, de alguém que possa remi-la dos seus pecados. Então você tem a primeira doutrina, a doutrina da criação, a segunda doutrina, a doutrina da queda. Depois você tem a doutrina, pode segurar a Bíblia como você está aí, eu vou te ensinar uma coisa bem interessante. Depois nós temos a doutrina da redenção. É a terceira mais importante doutrina das Escrituras. E é sobre esta que nós vamos discorrer aqui ao longo de algumas sextas-feiras. A doutrina da salvação. Basicamente, esta doutrina está registrada nos 4 evangelhos. Nunca diga assim, o evangelho de Mateus. Mateus não tem evangelho nenhum. É evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, ou seja, é da ótica desses autores canônicos sagrados. Então a doutrina da redenção é a terceira grande doutrina, que é a doutrina da salvação, que está basicamente registrado nos 4 evangelhos. E esta é a pregação do Evangelho, esta é a grande boa nova, esta é a grande notícia de Deus, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo. Porque nós partimos da doutrina da criação, que Deus criou todas as coisas para a sua glória, para a sua comunhão, para o seu prazer, mas a queda rompeu esse relacionamento. Jesus vem agora e reencaixa, coloca tudo no lugar de novo. E ele restaura essa comunhão. E esse processo de restauração é um processo de modo imediato. Jesus, ele ao sacrificar-se por nós, ser feito propiciação pelos nossos pecados, ele nos reconciliou com Deus. Mas esse processo de redenção também é um processo contínuo. E por último, nós precisamos falar da última grande doutrina, quem sabe seja também temas aqui de próximas série de estudos, é a doutrina da restauração de todas as coisas. Em que, se você está com a Bíblia aberta, como eu pedi no começo, em que vai acontecer uma coisa muito extraordinária na história da humanidade. Se você está aqui com os 2 primeiros capítulos, você sabe que não há pecado aqui. Você sabe que a comunhão com Deus era plena aqui. O propósito original de Deus aqui estava acontecendo de maneira plena.
Mas aí entrou esse miolo aqui, que é a doutrina da queda. Mas depois de passar pelos evangelhos, que é a doutrina da redenção, nós vamos encontrar nos últimos 2 capítulos dizendo: e eis que faço nova todas as coisas. O céu já não existe, o mar já não existe. Eis que farei nova todas as coisas, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais igrejas, nesse sentido que conhecemos hoje. Não haverá mais templo. Sabe aquela promessa de Jesus para a mulher samaritana? Que virá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, irmãos. Já começou aqui esta noite. Mas será pleno, será suficiente e será absoluto nesta eternidade, quando eu e você já livres do pecado, quando eu e você livre de toda dor, nós estaremos frente a frente com Ele. Não haverá templo, porque o Senhor é o próprio templo, e nós estaremos todos juntamente com Ele. Então essa dificuldade de dar glória vai acabar, e você vai começar a glória, 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 santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí vai acabar. Sabe essa luta nossa do dia a dia? Terá passado, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, nós estaremos nesta eternidade com Deus, e será maravilhoso. Meus irmãos, como isso se dará? Como isso acontecerá? É a doutrina da salvação. Essa doutrina que nós pregamos, essa doutrina que é o texto principal da Bíblia. A Bíblia não é um livro de historinha. A Bíblia é um livro de salvação. Você sabe qual é a primeira coisa que acontece com alguém quando começa a ler a Bíblia? Ela tem consciência de pecado. Porque a Bíblia não é um livro para te deixar confortável. A Bíblia é um livro para te incomodar. É um livro que mostra que você está muito à parte, que você está muito separado do projeto original de Deus. Mas na medida que a Bíblia nos traz essa consciência de pecado, essa consciência de que nós estamos separados de Deus, esta mesma Bíblia, este mesmo livro que é inspirado, inerrante, o sopro de Deus, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, agora nos fala através do Filho. Toda a Escritura divinamente inspirada por Deus para exortar, para redarguir, para nos conduzir em toda a verdade, é um livro que fala de salvação. Então, durante essa temporada, vocês estarão estudando aqui, é a terceira grande doutrina da Bíblia, a doutrina da salvação. Como é que Deus processa a salvação? Como é que a salvação se desenrola? Quais os planos de Deus a meu respeito e ao seu respeito? Como é que Deus implementou esse plano de salvação? Então, a primeira coisa que nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver um livro repleto de mensagens soteriológicas, uma mensagem de salvação. Infelizmente hoje, a maioria das pessoas tem pegado a Bíblia como um manual de riqueza, de ações na bolsa de valores. O cara pensa que a Bíblia é um manual da bolsa, em que você vai fazer ali umas mutretas, umas negociações com Deus, vai fazer algumas campanhas, e Deus vai resolver todos os seus problemas. Mas não é para isso que a Bíblia existe. A Bíblia existe para nos mostrar o quanto nós somos pecadores e o quanto nós fomos perdoados por esse Deus que é santo, por esse Deus que é todo-poderoso. Algumas passagens eu selecionei ali para vocês, e vocês estão lendo ali. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie.
E a Bíblia é bastante enfática nisso, ao revelar-nos que a salvação é esta tão gloriosa salvação, da qual o autor aos Hebreus disse que nós não escaparemos se nós banalizarmos. Se nós desconsiderarmos essa grande salvação, nós sofreremos a punição devida. Mas essa salvação não pode ser conquistada por boas obras, porque nada que o homem faça, nada que você produza de obras de justiça tem algum valor para a sua salvação diante de Deus. A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. A salvação é uma obra de Deus que se inicia com Deus, que continua com Deus, que se mantém em Deus e que se concluirá em Deus. E quando você pega um texto como esse, vocês são salvos pela graça. Fala inclusive do meio de salvação. E diz: isso não vem de vocês, não é uma obra humana, não é uma coisa que você terceiriza, não é uma coisa que você compra, não é uma coisa que você oferece, é alguma coisa que você recebe. É dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. É por isso que a Bíblia é cristocêntrica. É por isso que a chave hermenêutica da Bíblia, para você entender a teologia bíblica, para você entender esses 4 pilares ao qual eu me referi aqui, você precisa ter Jesus como chave hermenêutica, porque Ele é o centro das Escrituras, Ele é o centro da salvação. Na próxima página nós leremos uma mensagem também de advertência. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos nós? Ou seja, a doutrina da salvação é uma doutrina que precisa ter um lugar de prestígio. A doutrina da salvação precisa ser tema da nossa pregação. Nós podemos fazer muitos tipos de reuniões nas igrejas, mas uma mensagem que não pode faltar nos púlpitos, e talvez seja a hora de voltar com essa mensagem nos púlpitos, é que nós fomos perdoados por um Deus misericordioso. Porque talvez nós estejamos criando uma geração de igreja mal acostumada, achando que somos filhos por geração. Achamos que somos filhos por empréstimos, e Deus não tem neto. Ou você nasce de novo, ou você se torna filho original, ou você não é salvo. Então você precisa voltar para as Escrituras. E para você olhar para as Escrituras e entender que a salvação é uma obra de Deus. E clamavam em alta voz dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. A salvação não pertence a uma denominação, não pertence a um conselho de pastores, não pertence a uma convenção denominacional. Graças a Deus por isso. A salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. E nós precisamos recuperar isso, porque muita gente acha que a salvação, eu não sei se ainda tem a credencial, né? Hoje as igrejas não estão mais usando o credencial, mas as igrejas mais antigas têm. De repente você acha que esse cartãozinho lá no céu lá não vai funcionar. Não, meu irmão. Você precisa ter o selo do Cordeiro. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter a marca de propriedade de Deus. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Coloque a sua esperança no Senhor. Não há nenhum outro pelo qual possamos ser salvos. Na próxima página nós ainda lemos: a salvação vem do Senhor. Sobre o seu povo seja a sua bênção. E ainda, visto que com a boca se crê para a justiça, e com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim por diante nós temos aí
uma grande variedade de textos bíblicos que apontam para a doutrina da salvação. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente durante esta temporada de ensino é que a Bíblia é um livro, essencialmente, um livro de salvação. Um livro que vai nos trazer este entendimento, este conhecimento correto a respeito da doutrina da salvação, teologicamente chamada de soteriologia. Soteria do grego é salvação e logia, estudo. Então, doutrina da salvação ou estudo da salvação. Como é que nós podemos reunir? E aí, eu coloquei na próxima página aí para você pensar um pouquinho. Eu trouxe de maneira bem didática o que significa ser salvo para você. O que é a doutrina da salvação? Quais os pontos fundamentais dessa doutrina tão importante? Se nós estamos falando dela, nós precisamos entender e vê-la de uma maneira organizada. Vocês aqui ao longo de algumas sextas-feiras, eu estou fazendo uma pequena introdução, vou falar de um dos tópicos que é a doutrina da eleição, tudo muito superficial, para que vocês continuem estudando esses ensinamentos. Nós podemos dividir a doutrina da salvação, próxima página, com esses 5 pontos. Chamado de, forma-se um acróstico, né? Você vê ali, ó, as primeiras letras formando uma frase, facts, né? Que é um resumo da doutrina da salvação dentro do arminianismo, que é uma escola de pensamento a respeito da doutrina da salvação. Nós vivemos hoje um tempo em que há bastante debates entre calvinistas e arminianos, né? E esse conhecimento dessas doutrinas tem chegado no dia a dia dos irmãos. Mas a grande maioria, mais de 80% dos evangélicos no mundo são de confissão de fé arminiana. E você precisa entender isso, é a tradição da grande maioria das igrejas evangélicas. Inclusive igrejas batistas, inclusive a Assembleia de Deus, a grande maioria das igrejas pentecostais. E nós fazemos uma leitura da Bíblia, de maneira que você possa compreender essa doutrina. Então, o primeiro ponto a respeito da doutrina da salvação, que você vê ali na tela, é que nós fomos feitos livres pela graça de Deus. Ou seja, foi a graça que nos libertou. É a graça que habilitou a nossa vontade. É a graça que nos deu condição para crer. Se você creu alguma vez, se você depositou fé em Jesus em um determinado momento da sua vida, não é mérito seu, não é nenhum poder próprio seu, mas é porque você foi habilitado pela graça de Deus. A graça de Deus veio e te deu condição para que você cresce, para que você entendesse do Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 2, diz assim, Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, mas o verso 1 diz assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ou seja, a nossa condição, antes de ser animado pela graça de Deus, era uma condição de morte espiritual. Mas a graça de Deus que é suficiente, a graça de Deus que há se manifestado para todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela deu condição de crermos e nos fez livres para a glória de Deus. Segundo grande ensino a respeito da doutrina da salvação, depois eu vou abrir um pouquinho mais cada um desses temas aqui, é que Jesus morreu por todas as pessoas. É o princípio bíblico sobre a expiação ilimitada. Jesus não morreu apenas por um grupo de pessoas. Alguns chamam esse grupo de eleitos. Então, é como se Deus escolhesse entre a raça humana um grupo para ser salvo e abandonasse o restante para a condenação eterna. Chamada também de dupla predestinação, em que Deus decide alguns para a salvação e alguns para a condição eterna. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus morreu por todos os homens.
E este é um princípio que nós precisamos revitalizar na nossa pregação, voltar a conhecer de maneira mais profunda. O terceiro ponto que está ali na tela para você é a condicional eleição, em que Deus predestinou aqueles que crescem no seu Filho Jesus Cristo, em que Ele predestinou para a salvação aqueles que fariam parte do corpo de Cristo, que fariam parte da igreja. Ou seja, a nossa escolha, ou melhor, a escolha de Deus sobre nós, ela tem uma condicional. A condicional é pertencermos a Cristo. A condicional é sermos corpo de Cristo. E nós veremos isso ao longo das Escrituras. Ele depende da nossa resposta de fé à chamada do Evangelho. A quarta doutrina a respeito da salvação diz respeito à total depravação, em que todos são pecadores, a tal ponto de que nós não podemos fazer nada em benefício da nossa própria salvação. A doutrina da depravação total é uma doutrina fundamental para a doutrina da salvação. Porque se você não compreende corretamente, você acha que você tem poder em você. Sabe aquela história, dê um primeiro passo para Deus e Deus dará 2 passos para você? É como se você, no mínimo, tomasse a iniciativa da salvação. Mas a Bíblia diz que você não pode fazer isso. Você está totalmente depravado nos seus pecados, e para ser salvo você depende única e exclusivamente do Senhor. E a última, o quinto princípio dentro dessa doutrina é a respeito da segurança em Cristo, em que nós somos salvos enquanto permanecemos confiando em Jesus. Alguns apostatarão da fé, alguns abandonarão o Evangelho, e isso mostra a possibilidade da perda da salvação. Então a salvação ela é garantida por Cristo para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que permanecem confiando em Cristo. E nós temos toda a condição para isso, porque é o Espírito Santo que nos habilita. Então nós vamos eu vou fazer algumas perguntas, e nós vamos, de maneira didática, visitar cada um desses pontos. Então, feitos livres pela graça, a todos a expiação, condicional eleição, depravação total e segurança em Cristo. Então, a partir do próximo slide, você pode trocar para mim. Eu quero perguntar para você, pode dar mais um enter aí? Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Você crê que Deus amou todos os homens indistintamente? Dá um enter aí, a técnica. Como você responde a essa pergunta? Isso define a nossa posição doutrinária. Porque alguns acham que Deus não amou a todos os homens indistintamente. Mas a nossa doutrina, o nosso ensinamento, a nossa compreensão da palavra de Deus, nos deixa absolutamente claro que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama a todos igualmente e a todos Ele oferece a salvação. Terça-feira agora eu estive num debate ali no Vejam Só, alguns irmãos me conhecem dali, e justamente o assunto era sobre esse. Se Deus tem o mesmo tipo de sentimento de amor para com todos os homens. E o irmão que estava ali, de confissão calvinista, naturalmente entende que não, que Deus ama uns de uma maneira e ama outros de outra maneira. E aí ele mencionou alguns textos bíblicos do tipo que Deus dá o sol sobre justos e injustos, faz a terra produzir a terra do justo e do ímpio, mas é apenas para a sobrevivência. Mas que Deus não ama soteriologicamente todos os homens para a salvação. E aí eu fiz uma pergunta, eu digo, você acha que um tipo de amor como esse é um amor verdadeiro? Um amor que seleciona, um amor que separa as pessoas em categoria. Imagine você como um pai, você tem 2 filhos,
E você ama um filho apenas para que ele sobreviva fisicamente. Então você dá cama para ele, você dá um copo de água, você deixa ele dormir na sua casa. Mas você não quer que ele se dê bem. Você quer que no final ele morra. E o outro filho, você quer que ele se dê bem, você dá casa, comida, mas você dá estudo, você dá toda a condição para que ele se dê bem na vida. Esse tipo de amor, um amor como esse, é um amor verdadeiro? A pergunta. E aí ele respondeu dizendo que Deus apenas escolheu um dos filhos, porque os dois estavam doentes, os dois estavam perdidos. Então ele fez uma opção por um deles, para salvar um apenas. E aí a pergunta que você tem que fazer numa situação como essa é: mas ele podia salvar o outro? Se Deus pode salvar os dois e salva apenas um, esse tipo de amor é um amor genuíno, é um amor verdadeiro? E aí a resposta naturalmente dele é que Deus de fato não quer salvar a todos. Mas quando nós visitamos as Escrituras, é por isso que eu trouxe essa pergunta, e pergunto como é que você responde ela. Vamos para a próxima página e você verá de maneira rápida o que a palavra de Deus nos diz a respeito deste assunto. O texto áureo da Bíblia é um checkmate, né, sobre este tema, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Aí alguns podem pensar, mas que mundo é esse? Não seria esse apenas o mundo desse filho bom, o mundo dos eleitos por Deus? Aí na próxima referência você pode abrir o próximo texto, que diz lá: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, se todos são pecadores, e Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho, o fato de Jesus morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e se todos são pecadores, logo é uma conclusão lógica no texto bíblico que Jesus deu a sua vida por todos os homens. Então há muitos textos bíblicos em relação a esse ensinamento de que Jesus fez expiação de pecado por todos os homens. Agora isso não significa, amados, que todos são salvos automaticamente. Então nós dizemos assim, que a doutrina da expiação, ela é suficiente para todos, mas ela é eficiente apenas para aqueles que creem. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que crer será salvo. Então a linguagem bíblica nessa direção de que o sacrifício de Jesus é suficiente para todos, mas aproveita desse sacrifício aqueles que creem, aqueles que depositam fé no Filho de Deus. Há um outro texto muito forte em relação a isso, que é 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. O apóstolo João diz assim: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação ou sacrifício pelos nossos pecados, mas não só os nossos, mas de todo o mundo. Ou seja, João está incluindo aí todos os homens, todas as pessoas. Então o primeiro princípio de fé dentro da doutrina da salvação é que Jesus morreu por todos os homens. Ele ofereceu sacrifício por todos os homens, por todos os pecadores. A segunda grande verdade dentro da doutrina da salvação, você pode passar ali e eu gostaria que você pensasse e respondesse sobre essa pergunta.
Você crê que todos os homens são pecadores? E a pergunta para isso é óbvia. Para você, eu até gravei esses dias um vídeo para o meu canal no YouTube. E eu dou uma sugestão. Se você tiver dúvida sobre se você é pecador ou não, é só você responder para você mesmo se você vai morrer. Se você vai morrer, significa que você é pecador, porque o salário do pecado é a morte. Então, a Bíblia também traz um ensino claro a respeito da universalidade do pecado. Todos são pecadores, sim. Não há ninguém mais pecador do que outro, que mereça a condenação eterna, enquanto uns menos pecadores mereçam a salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Próxima página que você vê são referências bíblicas a respeito dessa universalidade do pecado. Ou seja, o pecado contaminou todos os homens, todos nascem debaixo dessa maldição do pecado. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Depois Romanos 3, verso 10 ao 12, como está escrito, não há um justo, nem um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, esse é um ensinamento bíblico a respeito da universalidade do pecado. Então a resposta para a pergunta anterior é se você crê que todos são pecadores, a resposta é sim. Logo, todos precisam de um Salvador. É por isso que Jesus morreu por todos os homens. Então nós vamos construindo com isso uma linha de pensamento para que você compreenda a verdadeira doutrina bíblica, o verdadeiro ensinamento bíblico. Então a primeira questão sobre essa é: Deus ama todos os homens igualmente? Sim. Todos os homens são pecadores? Sim. Jesus morreu por todos os homens? Sim. Então esta é a nossa confissão de fé, esta é a nossa afirmação. Vamos para a próxima pergunta. Você crê que Jesus morreu por todos os pecadores e todos são pecadores? E aí nós vemos as respostas bíblicas na sequência. Pode passar. Veja aí, se Deus que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E aí aquele texto que eu citei anteriormente. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, por aqueles que se arrependeram. Mas o texto, João vai mais além, ele diz, não só os nossos. Ele é a expiação pelo pecado de todo mundo, mesmo daqueles que não se arrependeram. São condenados porque não se arrependeram, mas o sacrifício de Cristo foi suficiente para todos, o sacrifício de Cristo foi oferecido para todos. Próxima pergunta. Você crê que somente podemos ser salvos pela graça? E esta é uma pergunta importante, porque isso nos leva a uma confissão de fé de inteira dependência de Deus. Se nós só podemos ser salvos pela graça, então a salvação não é por obras como nós lemos. A salvação não é por mérito humano. A salvação é obra de Deus exclusiva do início, meio e fim. Veja o que diz os textos bíblicos na sequência. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. E esse texto de Tito, capítulo 2, verso 11, é um texto também bastante forte e bastante preciso a respeito dessa
obra da graça, porque a graça salvadora se há manifestado a todos os homens. Ou seja, a salvação não é mérito. Lembre-se do começo, Deus ama todos os homens, sim. Todos os homens são pecadores? Sim. Jesus morreu por todos? Sim. Como que as pessoas podem ser salvas? Por meio da graça. Não é obra, não é mérito humano. Então, ao longo das sextas-feiras aqui, outros colegas estarão abrindo ou detalhando melhor cada uma dessas questões, né? Cada uma desses pontos, a depravação total, a segurança da salvação, entre outros assuntos, mas você precisa ter essas coisas em mente. Não há contra-argumentação bíblica suficiente para resistir esta explanação bíblica. E uma outra pergunta, pode passar. Eu fazendo pergunta, você está pensando esse assunto. Você crê que alguém pode perder a salvação? A resposta também é sim. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Não porque Deus te rejeita, mas porque você apostata da fé. Você nega a fé que uma vez foi dada. E a Bíblia tem afirmações a respeito disso. Pode passar mais um texto. Veja aí Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Não faz o menor sentido esse versículo se ele não for específico para quem era crente. Quem já não aceitou a fé, quem já não pertencia à fé, não pode apostatar da fé. Se apostatou, é porque pertencia. Se apostatou, é porque cria. E apostasia é uma rejeição deliberada e consciente das verdades bíblicas. E o apóstolo Paulo aqui, a Timóteo então, vai ser bastante afirmativo sobre isso. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Evangelho de João, 2 João, capítulo 15, verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, falando do lavrador, falando daquele que cuida, né, da lavoura, da videira verdadeira. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Falando dessa perda da comunhão, dessa perda da salvação, este é um ensinamento claro da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 2 e 5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, aqui é aquilo que está lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 30. Pecado consciente, deliberado e permanente. Pessoas que permanecem numa vida de desobediência, mesmo depois de ter sido esclarecido pela palavra de Deus, mesmo depois de conhecer a verdade, de estar na verdade, ela rejeita essa verdade e passa a viver em pecado, passa a viver em desobediência. Então esse também é mais um princípio bíblico a respeito da doutrina da salvação. Então, esses 5 princípios, né? Eu volto aqui apenas recapitulando para os irmãos. Deus, você crê que Deus amou todos os homens? A resposta é sim. Você crê que todos são pecadores? Sim, também. Você crê que Jesus morreu por todos os pecadores? Sim. Você crê que só por meio da graça podemos ser salvos? Sim. E você crê que alguém pode perder a salvação? Sim, também. A respeito da perda da salvação, sei que outros vão trabalhar melhor esse ponto. Uma coisa que eu quero também deixar os irmãos esclarecidos é que também não é
esse ping-pong. Não é esse ping-pong, você amanhece salvo e vai dormir perdido. Aí no dia seguinte você amanhece salvo de novo, depois você se perde de novo. É um ping-pong na salvação. Então nós entendemos que há uma segurança da salvação e que cair da graça ou aquilo que nós podemos denominar propriamente como a perda da salvação é uma coisa que só Deus conhece. Então, aquelas pessoas que estão afastadas temporariamente do Evangelho, estão num momento de fraqueza espiritual, né, nós não podemos fazer um juízo de valor sobre essas coisas. Apenas Deus conhece o coração. Mas a Bíblia aponta na direção daqueles que precisam permanecer fiel até o fim, aqueles que precisam permanecer em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1, o que diz? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Mas se você sai de Cristo, se você apostata da fé, então você perde a sua salvação, você perde essa posição, esse privilégio. Rapidamente vamos ver este último ponto, volta um pouquinho, aí você está no final, né? Um pouco antes. Não, então tá adiante, isso, aí. A Bíblia fala da eleição, que é essa escolha de Deus dos salvos, mas veja que a Bíblia fala dessa eleição como sendo condicionada à fé. Deus não escolhe pessoas à revelia, olha, você é salvo, você não é, esse aqui eu vou salvar, esse aqui não vou. A todos ele ofereceu salvação, e aqueles que respondem com fé, aqueles que não rejeitam a obra da graça, que não resistem ao Espírito Santo, essas pessoas são então efetivamente salvas, né? Próxima página, ela também traz bastante informação sobre isso. Esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus, na linha do tempo, Ele sabe quem responderá ao Evangelho, aqueles que crerão e permanecerão firmes até o fim. Esse é o ensinamento. Veja no próximo texto. Romanos capítulo 8, verso 30. Porque aqueles que dantes conheceu, falando novamente da presciência de Deus, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Falando de todo esse processo da salvação. A presciência, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Então, como que nós entendemos a eleição? Como é que nós entendemos a predestinação? A predestinação é uma decisão soberana de Deus, mas atrelado ao pré-conhecimento que Deus tem das coisas. Então, aquela coisa, Deus conhece o futuro e Ele sabe que no futuro alguns permanecerão firmes até o fim, e a essas pessoas são chamados de eleitos de Deus, essas pessoas são predestinadas à vida eterna. Então, o ensino da eleição, conforme nós entendemos, ele está ligado efetivamente à doutrina da presciência de Deus, ou a onisciência de Deus, o fato de Deus conhecer todas as coisas, Deus saber de todas as coisas. Veja na próxima página como que é interessante essa questão, já estou aí caminhando para o encerramento. Mesmo em relação a Israel, Israel é a nação eleita, nada poderia ser feito para tirar Israel dessa condição de ser a nação eleita. Mas
falando aos fariseus, Mateus capítulo 3 e verso 9, veja como que Jesus faz referência a essa eleição. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Ou seja, o israelita, ele achava que ele era salvo porque ele pertencia a Abraão. Ele era da descendência de Abraão. Jesus falou, não é isso que garante a eleição. O que garante a eleição é a fé. Olha o que ele completa dizendo, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Se você continuar a leitura desse texto, você vai ver Jesus dizendo que aqueles que são circuncidados no coração, esses são os verdadeiros filhos de Deus, e não são aqueles que são apenas da genealogia de Abraão, apenas da descendência física e biológica de Abraão. Então, olhando para um texto como esse, o que nós percebemos? Que embora Israel seja a nação eleita, para pertencer ao povo eleito, precisava ter fé, precisava crer. Inclusive nós podemos afirmar que ninguém no Antigo Testamento foi salvo por obra da lei. Veja a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Como que eles foram salvos? Pela fé. Pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé Davi, pela fé os patriarcas, pela fé os profetas. Não é ligada a uma genealogia, mas assim a confiança em Deus. Levítico capítulo 13, verso 6 e verso 13 vai dizer que o estrangeiro podia entrar em Israel, fazer parte da nação de Israel e seria considerado como um natural. Então, da mesma maneira, a eleição na nova aliança depende de pertencermos a Cristo. O eleito é Jesus, a eleita é a igreja. Se você pertence a Cristo, você é o corpo de Cristo, logo você é a igreja, então você é povo eleito, você pertence a Deus. Então esta é assim, um resumo bem simplificado da doutrina da eleição condicional, ou da predestinação, segundo o nosso entendimento. Duas coisas importantes, irmãos, para encerrarmos esta primeira apresentação. Pode ir para a próxima página. Nós podemos falar de que a salvação é uma obra de Deus. Toda a autoria da salvação é de Deus. Mas Deus interage com o ser humano. Então aquilo que depende de Deus, eu estou chamando daí de o lado divino da salvação, não depende de mim, não depende de você, não depende de nenhum de nós. Por exemplo, a regeneração. A regeneração você não precisa fazer nada por ela. É Cristo que opera em você a regeneração, que é o chamado novo nascimento. A justificação também é uma coisa exclusivamente de Deus, nenhuma participação humana. O que é a justificação? É a absolvição da culpa. Você se torna justo por causa do sacrifício de Jesus. Você creu em Jesus, Deus transfere a justiça de Cristo para você e você se torna justo na presença de Deus, por meio da fé. A santificação também é uma obra de Deus no seu coração, que é a purificação dos pecados. Você é perdoado. Claro que ainda você vai cometer pecados, mas dentro do plano da graça, você já está garantido a sua salvação, o seu perdão, por causa da sua condição de fé, por causa da sua confiança no sacrifício de Jesus. E por último, a glorificação, que é aquele aperfeiçoamento final. Nós chegaremos no final de todas as coisas, e eu mostrei para os irmãos os últimos 2 capítulos da Bíblia, fala a respeito do estado final de todas as coisas, quando nós seremos glorificados. Então a glorificação também é um processo único, exclusivo de Deus, sem nenhuma participação humana. Então quando nós estamos falando da salvação, nós estamos falando que é uma obra de autoria exclusiva de Deus. Do início da regeneração até a glorificação
é toda uma obra exclusiva de Deus no nosso coração. Mas a salvação, como Deus decidiu soberanamente nos envolver nesse processo, existe um lado humano. Não um lado de autoria, mas um lado de responsabilidade. Veja a próxima página. O lado, digamos assim, humano nesse processo. Qual que é o lado humano no processo da salvação? É o arrependimento. Não é Deus que se arrepende por você. É você que tem que se arrepender. Ou seja, é uma ação humana, mas não uma obra humana. Não confunda isso com obra. A obra é de Deus, a autoria da salvação é de Deus. Mas Ele decidiu que você precisa responder, você precisa interagir dentro desse processo. O que é o arrependimento? É a confissão da culpa, em que você toma consciência, pela revelação da palavra, de que você é pecador. Então você se reconhece pecador e você faz uma confissão. Olha, eu me reconheço e eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque você sabe que você é culpado. Então é uma confissão de culpa diante de Deus. O que é a conversão? A conversão é que uma vez que você toma consciência da culpa, o que você faz? Você muda, você está indo nessa direção, uma direção de morte. Agora você tomou consciência de que esse é um caminho de perdição, você dá meia volta. A conversão é voltar atrás daquilo que você estava fazendo. Esse voltar-se também não é uma ação de Deus, é uma ação humana. Crer também é uma ação humana. É o homem que precisa crer. Agora auxiliado pela graça de Deus, ajudado pela graça de Deus, ele pode crer. Por isso que a Bíblia repetidamente diz: se creres, verás a glória de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem é que crê? É Deus que crê por você? Não, é você que tem que crer. Mas isso não é uma obra humana. Isso é uma resposta humana. É uma responsabilidade humana. É como se você desse um seguinte exemplo. Tem ali um mendigo sentado à beira da estrada para morrer, e você oferece para ele um copo de água, um pão. E ele estende a mão e pega. Esse estender a mão não é uma obra, não é mérito dele. O mérito é seu que ofereceu a água para ele, o alimento para ele que vai salvá-lo. Ele apenas reagiu positivamente àquela oferta da graça. E por fim, dentro dessas 4 responsabilidades humanas, está o obedecer. Obedecer não depende de Deus. O obedecer depende de você. É uma responsabilidade sua. Você está auxiliado pelo Espírito Santo, mas é você que tem que obedecer. É você que tem que seguir a palavra de Deus, obedecer os preceitos bíblicos. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, guardar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus como regra de fé, procurar a santificação, esta é uma resposta humana à salvação. E o último texto, então, quero encerrar com este versículo, que é uma consolação aos nossos corações. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora que nós que não pertencíamos a Deus, nós que éramos do reino de trevas, agora nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, e nós pertencemos a Ele agora, e agora nós somos a habitação do Espírito Santo, e permanecemos agora ajudados pela graça de Deus. Meus irmãos, esta é uma doutrina gloriosa. Vocês terão 2 meses, para se debruçar sobre esses textos, para estudar cada uma dessas fases, cada um desses princípios. Isso gerará no seu coração muita alegria, muita confiança, porque Deus é o autor da salvação, e se somos salvos, a glória é dele, o mérito é dele, e a ele toda a honra, a ele toda a glória. Amém? Aplauda ao Senhor.